Aqui, aqui tá. Não, foi mal, professor, não fez também lado. Puxi. Cadê, Gustavo? Bora lá? Raimundo Fazer silêncio. Virar pra frente, prestar atenção aqui, ó. Dando continuidade ao nosso estudo da filosofia moderna, hoje nós vamos falar de um grande imperador e também um grande pensador indiano. Na verdade, meio indiano, meio muçulmano, meio mogol, porque ele era chefe do Império Mogol. Ele tinha várias influências e, por conta dessa vasta influência, ele acabou desenvolvendo uma filosofia, um pensamento bastante eclético e bastante liberal, no sentido de que tentava fazer com que as diversas religiões buscassem se compreender. Então, o Akbar o Grande, ele viveu entre 1542 e 1605, portanto, na transição do século XVI para o século XVII, e ele vai defender ideias como a tolerância religiosa, ou seja, a convivência pacífica entre as diversas religiões. O Império Mogol, que foi o império que ele comandou, ele foi o terceiro imperador desse império aí da Índia, esse império era um império que dominava uma vasta região, e lá nessa vasta região existiam várias religiões, vários grupos religiosos. Tinha cristãos, tinha hindus, do hinduísmo, tinha budistas, tinha sikhistas, jainistas, tinha muçulmanos. Então ele pregava e defendia no seu governo, na sua governança, a tolerância religiosa, ou seja, a convivência pacífica entre as diversas religiões. E ele, diferentemente de outros governantes anteriores, ele defendia a inclusão de todos os indivíduos dessa religião dentro do governo. Alguns governantes do mundo antigo, eles até tinham uma certa tolerância religiosa, mas nunca admitiam o ingresso desses dentro dos cargos públicos. Então ele defendia isso, a inclusão, o diálogo e a convivência pacífica entre as religiões. Um dos primeiros grandes imperadores ia defender isso. Se a gente olhar nesse período aqui na Europa, os Estados-nações estavam se desenvolvendo, surgindo os primeiros Estados-nações. Nós tínhamos a experiência histórica do absolutismo monárquico na Europa. Portugal, por exemplo, foi o primeiro país a se formar na Europa, o Estado-nação a se formar. E lá tinha uma religião oficial, em Portugal, que era a religião católica. Quem não fosse católico poderia ser perseguido, preso, morto. Na Europa, que é o baluarte da razão e da tolerância, ela ainda não era tolerante nessa época. A mesma coisa, depois a Espanha também vai fazer a sua unificação, vai se transformar no Estado-nação, num país, logo depois de Portugal. Ou seja, as duas primeiras grandes nações. Depois a Inglaterra, a França, e em nenhum desses países havia tolerância religiosa. Pelo contrário, havia perseguição religiosa. Se você não fosse católico, a religião oficial de boa parte desse país, você era perseguido. Depois da Reforma Protestante, alguns países se tornaram luteranos, outros calvinistas e outras vertentes dentro do protestantismo. E nesses países também, se você não fosse dessa religião, você era perseguido. Nas guerras religiosas. Mas o Akbar vai defender essa tolerância e a convivência pacífica. Inclusive, ele vai defender um princípio da língua indiana, do Din e Ilah, que significa religião de Deus, ou seja, o diálogo entre as religiões, porque segundo ele todas as religiões levam a Deus, ou levam ao sagrado, levam ao superior. Por isso as religiões devem dialogar para encontrar os seus elementos em comum, porque há muito em comum entre as religiões. Uma dessas coisas em comum é a regra de ouro: não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você, ou só faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Isso é uma regra de ouro que está presente em todas as religiões. Não há princípios em comum. Todas as religiões acreditam em algo sagrado, algo transcendente. Claro que elas divergem sobre como que é esse sagrado, quais são os rituais que você deve fazer para agradar esse sagrado, quais são os mitos originários. Há divergências, claro, mas é possível dialogar e encontrar pontos aí de interseção. Outro princípio, o Su-I-Ku, que significa a paz universal, ou seja, a convivência pacífica entre as diferentes etnias, muitas vezes eram etnias rivais, e as diferentes religiões, para não ter essas guerras religiosas. Lembrando que as guerras religiosas marcaram a história da humanidade. A gente pensar na Idade Média, antes de Akbar o Grande, nós tivemos as cruzadas, as guerras religiosas entre cristãos e muçulmanos disputando a Terra Santa.
depois tem a Igreja Católica perseguindo os hereges, heresias, depois tem a briga entre católicos e protestantes com a Revolução, com a Reforma Protestante. Ele defendia uma administração centralizada, aí isso aqui é parecido, é similar ao que acontecia na Europa com o absolutismo, onde o poder absoluto se concentrava nas mãos dos reis, então ele não dava muita autonomia para as diversas regiões. Era praticamente um subcontinente o que ele governava, né? Ele fez muitas reformas nesse sentido, de centralizar o poder em si, apesar de que ele dava muita autonomia para as diversas crenças e as diversas formas de manifestação cultural. Então ele tinha um sistema de recrutamento inclusivo, ele recrutava tanto para o exército quanto para os cargos políticos, os cargos públicos. Ele recrutava gente de todas as tribos, de todas as etnias e de todas as religiões. Não tinha essa acepção de pessoa, não tinha uma religião oficial, um império mongol, né? Então tinha um sistema de recrutamento inclusivo, ele buscou estabelecer a justiça através das leis, da legislação, uma justiça que não fizesse acepção e diferenciação entre etnias, entre religiões diferentes. Ele promoveu a cultura e as artes, promovendo e produzindo o iluminismo, muito antes do iluminismo europeu. Ele valorizava bastante o conhecimento, bastante a cultura, bastante a arte, e financiava isso, né? Então, ele já produziria algo que depois foi denominado de iluminismo indiano. E antes do iluminismo europeu, que isso aconteceu no século XVIII. Ele fez reformas econômicas e tributárias para tentar estabelecer impostos mais justos, principalmente para não sobrecarregar os mais pobres, cobrando impostos, na sua maior parte das vezes, daqueles que tinham mais, e daqueles que tinham menos cobravam menos impostos. Então ele tentava ali estabelecer impostos equitativos, né? Ele defendia uma espécie de relativismo cultural, ou seja, existe uma cultura, uma religião superior. Todas e cada uma delas tem o seu valor e devem ser respeitadas. E o legado dele foi dessa governança justa, né? Foi um imperador, mas ao mesmo tempo um grande pensador, defensor de ideias aí, que foram importantes e depois foram desenvolvidas pelos europeus. Aí fica parecendo que os europeus, os iluministas, que primeiro defendeu essas ideias aí, mas não. Isso já acontecia lá no mundo oriental, na Índia, no Império Mogol de Akbar o Grande. Beleza? Aprenderam aí o conteúdo? Tranquilo? Está favorável? Então, por hoje é isso aí, galera. Agora.